Vamos lá, nossa primeira aula, então, começando já o conteúdo, é a aplicação da Lei Penal Militar. Essa primeira aula, pessoal, eu considero, sem dúvida nenhuma, a mais importante do curso todo, tá? Porque você precisa compreender essa parte inicial. Depois que você entendeu bem isso aqui, o resto fica muito mais fácil, tá? Nosso sumário será esse aqui. Vamos falar primeiro dos princípios do penal militar. Vamos falar da Lei Penal Militar no tempo e no espaço. Contagem de prazo, como é que os prazos são contados na matéria. Depois, o quarto, conceitos militares, que é muito importante, porque é uma coisa nova, que a maioria não sabe. Alguém aqui já foi militar? Alguém aqui foi militar ou é militar? Não, né? Você então já fica mais simples, algumas coisas você já vai entender. Quem não é da área, que a maioria não é da área militar, não conhece muitos conceitos, muitos assuntos que são ligados à carreira militar. E aqui a gente vai explorar bastante essa questão, tá? O crime militar, depois a gente vai falar sobre o que é crime militar, e esse tópico 5 aqui é o filé mignon da aula, é o suprassumo da matéria, porque não é fácil você dizer que um crime é militar ou não é militar, então tem que entender esse conceito. E por fim, pegamos exercícios, questões da sua prova de anos anteriores que cai essa matéria aqui. Então a gente sempre vai fazer assim a nossa aula. Eu vou fazer a teoria toda e ao fim da aula faremos exercícios da banca de vocês, da prova de vocês de concursos anteriores, tá? Como é que a banca cobrou esses assuntos naquele concurso, ok? Bem, pessoal, primeiro assunto, então, princípios do penal militar. Princípios, a gente tem vários, tá? A gente vai tocar aqui os principais, os que são diferentes do penal comum. Outro ponto que eu quero destacar é isso. Nós faremos a nossa aula sempre comparativamente com o penal comum, porque a banca tem cobrado assim na prova. Ela faz a pergunta para o candidato, qual a diferença desse assunto no penal militar em relação ao penal comum. Então, essa comparação ela é fundamental. Então, a gente vai sempre fazer isso, fazer um comparativo com o penal comum. Vocês terão penal comum, né, com o professor Daimon. São poucas aulas de penal comum, é verdade, bem menos, porque o conteúdo é bem menor, mas a gente fará essa comparação o tempo todo com o penal comum, para vocês poderem entender como é que é a diferença entre penal comum e penal militar. Ok? Bom, pessoal, o primeiro princípio é o princípio da anterioridade. Olha lá, é um princípio constitucional e que o Código Penal Militar copiou praticamente a cópia da Constituição. Na verdade, é o contrário, né? Porque o Código Penal é mais antigo que a Constituição. Então, o artigo 5º diz lá, ó, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. E o Código Penal Militar, ele praticamente copia, né, mesmo texto na legislação. O que quer dizer isso, pessoal? Isso é um princípio de penal, e aqui não tem diferença entre penal militar e penal comum, né? Tem a mesma visão. Qual é a visão? Eu preciso ter uma lei em vigor, tratando de crime, para que eu possa punir alguém. É uma questão até lógica, né? Vai para a sua lógica. Eu não posso respeitar e cumprir aquilo que eu não sei que existe. Então, para você punir alguém, você precisa ter a lei já vigorando com a pena, com o crime e a pena, para que você possa punir. Então, é uma questão lógica. Eu não posso punir por um crime que não existe legalmente. Então, essa é a visão. Por isso que eu sublinhei a palavra anterior, né? Então, tem que haver uma lei vigorando que diga que aquele fato é crime para que eu possa ser punido por ele. Senão, não teria sentido, tá? Então, essa é a ideia. A lei só vai se aplicar a fatos posteriores à sua vigência. Então, se a lei cria um crime novo, só vai ser punido por esse crime quem praticá-lo após a lei em vigor. Quem praticou esse fato no dia anterior não cometeu o crime. Entenderam? Essa é a visão da Constituição e também do nosso Código Penal Militar. Pessoal, esse mesmo artigo nos traz um outro princípio embutido, o princípio da legalidade. Repare que agora eu peguei o mesmo artigo e sublinhei a palavra lei. Por quê? Porque agora o foco está na lei e não na palavra anterior. Quando eu digo que o princípio da legalidade, é porque só pode tratar de matéria penal lei.
Não se pode criar crimes através de decreto, portarias, medida provisória, nada disso. Eu preciso criar através de lei. E lei formal, aquela lei elaborada segundo as normas constitucionais, criada no Congresso Nacional, votada, deputados, senadores, tudo aquele trâmite que é peculiar. Então, somente lei formal pode cuidar de matéria penal. Isso também não tem diferenciação em relação ao penal comum, tá? É a mesma maneira que você encara as duas coisas. Agora começa a ter um pouquinho de diferença quando a gente vai falar no próximo princípio, que é o princípio da irretroatividade da lei penal e ultraatividade da lei penal. Esse princípio, pessoal, na verdade, ele é um princípio bem simplesinho na Constituição, uma linha só, mas ele é um princípio bastante complexo, porque ele se divide em 4 subprincípios, tá? O primeiro, o princípio básico, o princípio mãe, que a gente chama, a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Então, a lei penal não deve retroagir, essa é a regra. Porém, ela vai retroagir quando for para beneficiar o réu. Pessoal, nossa primeira aula, na primeira meia hora de aula, vocês acabaram de se deparar já com um princípio que traz uma consequência muito peculiar do penal brasileiro, A lei é muito benéfica com o criminoso. A lei penal brasileira é extremamente boazinha com o criminoso, Por que eu digo isso? Porque olha como é que a lei trata. Ele cria 2 pesos, 2 medidas. A lei não deve retroagir, mas se for para ajudar o criminoso, aí pode. Para prejudicar, não. Para ajudar, pode. Então, esse princípio, na verdade, ele se divide em 4. Por quê? Quando eu falo em lei retroagir ou não retroagir, é porque uma nova lei surgiu. Então, eu preciso tratar de 4 hipóteses possíveis. A primeira, uma lei pode criar um crime novo que não existia até ontem. A lei pode retirar um crime que existia e agora não existe mais. A lei pode não retirar nem criar, ela pode alterar um crime, abrandando os seus efeitos, reduzindo a sua punição, ou agravando esse crime. Então, são 4 situações possíveis, Você criar crimes novos, você retirar crimes, você modificar crime para o mal ou para o bem, tá? Vamos ver cada uma das 4 possibilidades. Primeira, pessoal, nova lei incriminadora. Se a lei cria crimes novos, lembramos do princípio principal, o princípio maior. Se é para prejudicar, não pode retroagir. Se a lei criou um crime que não existia, isso é prejudicial, concorda? Então, só vale de agora para frente. Então, uma nova lei que incrimina não pode retroagir jamais. Só atinge fatos posteriores. Fácil, Até aqui, tranquilo. Aí vem a segunda situação, a abolitio criminis, que é uma expressão em latim que significa abolir o crime. Essa expressão está enraizada no nosso código, no artigo 2º. Olha lá o que diz a lei. Ninguém pode ser punido por fato que a lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a própria vigência da sentença condenatória irrecorrível, salvo quando os efeitos da natureza civil. O que quer dizer isto? Quando uma lei retira um crime que existia e agora deixa de existir, ela gera um efeito muito forte para trás. Ela tem um efeito muito interessante, Ela apaga tudo que esse cara fez nesse crime. Então, tem um efeito muito forte. Olha lá, a nova lei é considerada uma causa de extinção de punibilidade. Ela vai extinguir qualquer punição referente a esse crime que tenha ocorrido no passado. Então, todo mundo que praticou esse crime deixa de ter a punição, é colocado em liberdade, se estiver condenado, se estiver preso. É como se fosse uma borracha que eu passo para trás. Ok? Por isso o efeito muito forte. Por isso que o legislador tem que ter muito cuidado ao retirar um crime do código, porque esse efeito é automático. Se ele disser que não é mais crime fazer isso, todo mundo que cometeu esse fato no passado vai ter apagado o seu crime e retirado toda a sua punição.
ok? Então eu botei aqui, ó, apaga todos os efeitos penais, encerra inquérito policial, ação penal, liberta condenados, limpa o nome do criminoso, tá? Atenção para a parte final, que eu botei aqui, ó, salvo quanto aos efeitos de natureza civil. Então, abolir-se o crime, pessoal, não apaga efeitos civis. Quer dizer com isso? Vocês sabem que atos ilícitos são vários. Dentre os atos ilícitos temos os crimes. Nem todo ato ilícito é um crime, né? Mas todo crime é um ato ilícito. Então, os atos ilícitos pressupõem reparação. E a reparação ela pode ser tanto de ordem civil como de ordem penal. Quando você pune um criminoso, você prende o cara, condena ele a uma pena, eu estou reparando o mal que ele fez à sociedade. Mas na ótica penal, esse efeito, abolir o crime, apaga, mas não apaga o efeito civil. Ou seja, o criminoso, ele continua com a obrigação de indenizar a vítima, por exemplo. Porque essa reparação é de ordem civil, ela não retira a questão, entenderam? Vou pegar um exemplo para esclarecer melhor, o exemplo do penal comum, não do penal militar, que foi abolir-se o crime que se referiu, por exemplo, ao crime de adultério do Código Penal Comum. Vocês sabem que no passado adultério era crime, hoje não é mais, desde 2009. Quando esse crime foi retirado do Código, todo mundo que tivesse cumprindo pena para adultério, que eu acho difícil que tivesse alguém, né? Mas se tivesse, teria se colocado em liberdade, teria sim, encerrado a sua punição penal. Só que o adultério, além da punição penal, ela tem reparação civil. O cônjuge traído, ele pode cobrar do cônjuge traidor reparação civil, indenização. E isso continua tendo obrigação, porque o ato ilícito continua existindo, percebe? Continua sendo errado o adultério, só que, na verdade, deixou de ser criminalizado, mas continua sendo ato ilícito. Eu quero mostrar a vocês isso. Quando você retira o crime, você continua tendo o ato ilícito, mas você tem um ato ilícito que não é mais criminalizado. Ok? Então, os efeitos civis, eles permanecem, né? Mesmo tendo abolido o crime. Isso também não é diferente do penal comum para o penal militar. É a mesma regra. Tá? Bom, novatio legis in melius. O que a expressão quer dizer? Nova lei que melhora. O artigo 1º coloca também, no artigo 2º, parágrafo 1º, no CPM, coloca esse princípio, traz ele bem expresso. A lei posterior, que de qualquer modo favorece o agente, aplica-se retroativamente, ainda quando já tenha sobrevindo sentença condenatória irrecorrível. Então, mesmo já transitado em julgado o processo, você terá esses efeitos aplicados. E o que significa isso? Novatio legis in melius, nova lei que melhora. A nova lei, ela não retirou o crime, mas ela abrandou os seus efeitos. Ela, por exemplo, reduziu a pena. Então, eu vou precisar adequar essa punição à nova lei. Então, vamos pegar um exemplo hipotético. Se o sujeito pegou uma pena de um crime de 4 anos, pegou uma pena de 4 anos. O crime, a pena prevista no Código, era de 2 a 8, vamos supor. A nova lei vem e reduz em metade. Olha, a pena a partir de agora não vai ser mais 2 a 8, vai ser 1 a 4. Bem, se você reduzir em metade a pena, o correto seria aquele que coloca a pena por aquele crime também terá a sua pena em metade reduzida, certo? Então, se o cara tinha pego 4, ele agora passa a cumprir apenas 2. Entenderam a ideia? Então, eu vou aplicar isso para todos que praticaram esse crime no passado. O efeito também é retroativo. Por que retroativo? Lembra do princípio maior. Não ajuda? Isso não é bom para o criminoso? Se é bom, eu vou retroagir. Tá? Então, essa é a ideia. Vai retroagir sempre, mesmo para crimes transitados em julgados. Ok? E, para crimes transitados em julgado, o juiz, né, da execução vai aplicar essa punição. Né? No caso do penal militar, não temos uma VEP. Né? A VEP é a regra do processo penal comum. O próprio juiz auditor é que vai aplicar essa correção, né? Essa correção de punição. Tá? Então, essa é a ideia. Eu devo retroagir para beneficiar sempre. Essa é a ideia.
Pessoal, o parágrafo 2º desse artigo 2º faz uma referência agora muito interessante, que é a primeira diferença entre o penal militar e o penal comum. Embora na prática eu faça isso também no penal comum, mas não tem uma previsão escrita, diferente do penal militar que trouxe. Olha aqui, para se reconhecer qual lei é mais favorável, a lei posterior e a anterior devem ser consideradas separadamente. Eu grifei essa expressão. Por quê? Não é aceitável, pessoal, nem no penal comum, nem no penal militar, a combinação de leis. Então, exemplo, se uma lei nova é criada, e essa lei nova, parte dela é boa para o criminoso e parte é ruim, eu não posso escolher só vou usar uma parte de uma lei, uma parte de outra lei. Não dá. Eu vou aplicar a lei que for melhor. Seja ela qual for, a lei inteira. Eu não posso fazer montagem, entendeu, de lei. Porque isso entende-se que eu estaria legislando, concorda? O juiz que estaria aplicando a pena estaria criando uma terceira lei, que não existe. Ele pegou parte de uma, parte de outra e montou uma terceira. Ele estaria fazendo, às vezes, de legislador. Ele não pode fazer isso. Tá? Então, na verdade, essa é a concepção. Isso aqui é uma coisa que já é usada no penal comum, mas não está no Código Penal Comum. O penal militar, ele trouxe o artigo, quer dizer, ele é até melhor do que o penal comum. Ele esclareceu isso de maneira bem clara. Né? Enquanto o penal comum, você precisa fazer um entendimento sobre o assunto. Né? Então, eu botei aqui, não é possível a combinação de leis, parte de uma e parte de outra. Eu tenho que usar a lei que for melhor. E aí, cabe análise. Qual lei é melhor? Ah, essa aqui é melhor nisso ou é pior naquilo? Mas no contexto total, que lei é melhor? Ah, essa, então eu vou usar essa. Mesmo que ela traga alguma coisa de pior. Entenderam? Essa é a concepção. Pessoal, agora a quarta situação. Novatio legis impégios, nova lei que piora, nova lei que agrava. Então agora a lei nova, ela não reduziu a punição, ela aumentou a punição. Aí vamos pensar no princípio maior. Se ela agravou a situação para o réu, deve retroagir? Não. Então é a regra. Eu falei a você, se entender o princípio maior, fica fácil entender os outros, né? Se ela é mais grave, ela não vai poder retroagir para prejudicar. Então, eu não vou aplicá-la a fatos anteriores. E isso gera uma questão interessante. Se eu não posso aplicar a nova lei a fatos anteriores, o que eu vou fazer? Eu vou continuar usando a lei velha, né, para aqueles casos anteriores. Então, olha que coisa interessante. A lei anterior, mesmo já revogada, vai continuar sendo utilizada para os fatos passados. Então, isso é o que a gente chama de ultraatividade da lei revogada. Então, eu vou aplicar a lei velha, mesmo já estando revogada. Tranquilo? Porque eu não posso usar a lei nova, porque a lei nova é prejudicial. Então, eu vou continuar usando a lei antiga. Isso também não muda em relação ao penal comum. O penal comum e militar trata da mesma forma essa questão. Ok? Agora vem a primeira grande diferença entre penal comum e penal militar, que eu botei aqui bem grande cuidado para vocês. A lei penal militar, pessoal, coloca lá que as medidas de segurança regem-se pela lei vigente ao tempo da sentença. Então, se houver duas leis, né, eu vou usar a lei da sentença. Prevalecendo, entretanto, se tiver uma lei diversa, a lei vigente ao tempo da execução. Então, se for na execução, uma lei nova vale da execução. Na verdade, esse artigo aqui está todo ele inconstitucional, pessoal. Por que está inconstitucional? Porque a gente acabou de ver que o princípio que a gente falou é um princípio da Constituição, né? Está no artigo 5º. E eu não posso criar regras contrariando o artigo 5º. Lembrando, pessoal, o Código Penal Militar nosso é de 69. Ele é anterior à nossa Constituição atual. Então, muitos artigos dele estão revogados, sim, estão inconstitucionais, sim. Por quê? Porque eles foram criados antes da Constituição. Então, eu preciso ter cuidado na hora de estudar o Código Penal Militar, porque muitos artigos dele não têm aplicação por contrariar a Constituição Federal. Ok? Então, ele é inconstitucional. Na verdade, eu não vou aplicar isso aqui. Eu vou aplicar o quê? A lei que for mais benéfica. Ponto. Né? Se eu vou tratar de lei no tempo, uma lei criada depois de outra, qual que eu vou usar? A melhor para o réu.
e não a da sentença, a da execução. Não interessa qual seja o momento que a lei foi criada. Eu vou utilizar a lei que é melhor. Ok? Então, eu ignoro o artigo 3º e trato, como a gente já acabou de falar, dos princípios normais. Ok, pessoal, até aqui? Beleza? Maravilha. Pessoal, agora vamos falar de um assunto interessante que é a lei temporária e a lei excepcional. E aí um gancho importante no penal militar. O artigo 4º, na verdade, ele é cópia do artigo do Código Penal Comum. Não mudou praticamente nada. Olha o que diz a lei, artigo 4º. A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Esse artigo, como eu falei, ele é igual ao artigo 3º do Código Penal Comum. O que muda, na verdade? A questão de concepção dos crimes de guerra. A gente vai falar já sobre isso. Antes, porém, eu quero explicar o que é uma lei excepcional e o que é uma lei temporária. Pessoal, as leis, em regra, não são nem uma coisa nem outra. As leis, elas são permanentes. Quando uma lei é criada, ela vigora até quando? Até ser revogada por outra lei. Então, a princípio, as leis têm presunção, né, de serem eternas. Enquanto uma lei nova não surgir para revogar aquela, a lei está valendo. Né? O exemplo disso aí, para a gente pegar um exemplo bem real, o Código Civil nosso. O atual Código Civil brasileiro é de 2002. De quando era o anterior? Alguém se lembra? 16. Então, o Código Civil vigorou quase 100 anos, pessoal. Né? E estava tranquilo, até surgiu o Código Civil novo. Então, as leis elas têm presunção de serem eternas. Agora, algumas leis são criadas de modo diferente, que são as leis temporárias e excepcionais. Ela tem um prazo de validade, ela tem uma data para morrer, para sair de circulação, para não vigorar mais. A diferença qual é? A lei temporária, ela já tem no corpo da lei o dia da sua morte, né? O dia do fim dela. Então vai vigorar essa lei até 31 de dezembro de 2020. Pronto, tem lá o prazo fatal. Enquanto as leis excepcionais, não. Elas não têm uma data, mas elas têm um evento futuro. Olha, a lei vai vigorar até acontecer este fato. Eu não sei precisar quando será o fato, mas eu sei dizer que quando ele acontecer, eu não terei mais aquela lei. Tá? E qual é a grande pergunta? Em relação aos crimes de guerra que o Código Penal Militar traz. Eles seriam lei excepcional, já que eu só vou aplicar em caso de guerra? E seria um bom exemplo, né? Porque o caso de guerra seria uma ideia de lei excepcional, porque a guerra pode começar agora e vai durar quanto tempo? Não sei. Pode durar 6 meses, 1 ano, 10 anos, 20 anos uma guerra. Eu não sei o tempo que vai durar. Então, enquanto a guerra perdurar, seria aplicado os crimes em tempo de guerra. Mas não é assim que temos que entender, pessoal. Os crimes em tempo de guerra, eles, embora tenham uma aplicação real somente quando houver uma guerra, eles estão previstos no Código Penal Militar, que está em vigor o tempo todo. Entenderam a ideia? Então, não é um exemplo de lei excepcional, porque, na verdade, eles têm uma vigência junto com o penal comum, junto com o Código Penal, com os crimes em tempo de paz. Só que eles só têm aplicação em caso de guerra, mas eles não são criados só na guerra, percebe? O exemplo seria, por exemplo, o Brasil entrou em guerra com alguém. Aí, além dos crimes em tempo de guerra, que passam a ser aplicados, vem uma lei e cria uma outra situação. Exemplo, olha, vai passar a ser crime o cara que fugiu ao alistamento, não quiser se alistar, então, para ir para a guerra, coisa do gênero, ou alguma coisa desse sentido. Aí sim eu teria uma lei excepcional, porque eu criei para aquela guerra, entendeu? Para aquela situação. E aí, tão logo a guerra termine, a lei também termina. Ok? Mas essa é a concepção. Então, lei temporária excepcional tem essa ideia, né, de ter um fim para a lei e você não pode encarar
os crimes em tempo de guerra como uma lei excepcional. Na verdade, é uma lei permanente, só que só vai ser aplicada no período da guerra. Ok, pessoal? Bom, mas eu quero destacar outra coisa. Esse texto, pessoal, ele é meio confuso e ele esconde aqui informação muito interessante. Olha aqui, a lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração, né, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Está dizendo o quê? Está dizendo o seguinte: ora, mesmo que essa lei termine a sua vigência, os fatos que ocorrerem nesse período, onde ela vigorou, eu vou punir, mesmo depois que a lei já não está mais vigorando. Essa ideia é importante por quê? Porque ela vai de encontro ao que a gente acabou de falar, da abolitio criminis. Vamos pensar uma situação: se a lei vigorou de um dia X ao dia Y, e ela não mais existe, eu poderia entender que ocorreu o quê? Abolitio crimes. A lei criou um crime, esse crime agora não existe mais. Se eu pensar assim, eu vou dizer o seguinte: olha, os crimes que foram criados por essa lei, como gerou abolitio crimes, vai se aplicar para a retaguarda, né? Vai se aplicar para trás e vai apagar tudo, porque houve abolitio crimes. Abolitio crimes tem efeito retroativo. Mas se eu pensar assim, pessoal, vamos pensar, a lei criou crimes. Se ao final dela, os crimes que ela criou, eu não puder puni-los, para que eu criei a lei? Concorda? Não teria lógica. Se eu criei uma lei que eu sabia que ao final os crimes que ela criou não poderiam ser punidos mais, porque haveria abolitio crimes, você perde o sentido de ter criado a lei. E é por isso que o artigo 4º diz isso. Ele, em outras palavras, ele afirma o quê? Não existe abolitio criminis em lei temporária ou excepcional. Falando de outra maneira, né? O que ele diz? Vai se aplicar essa lei temporária, mesmo que a lei já esteja terminada sua vigência, eu aplico aos fatos ocorridos naquele período. Entenderam? Então eu não vou mais encarar o abolitio criminis. Tá? Então essa é a ideia. Então, eu vou ter o efeito que a gente falou, né, de ultraatividade da lei revogada. Ela é revogada, eu continuarei usando ela para punir os crimes anteriores. Tá? Agora, a partir da hora que a lei deixou de vigorar, os fatos posteriores eu não aplico mais, né, porque ela não está mais vigorando. Mas os que ocorreram naquela vigência, eu vou poder punir. Ok, pessoal, até aqui? Beleza? Maravilha.